E o título da nossa próxima sinopse é I'm Not Into the Good Guy, que a própria autora já coloca a tradução e eu acho que funciona em ambas as línguas ali, então ficaria aquele conselho de se você vai publicar em português, coloca o título em português, e se vai publicar em algum site estrangeiro, coloca o título em inglês. O título em português seria Não Tô Afim do Mocinho. Eu acho que fica bem legal. A autora falou que ainda não decidiu, não tem certeza se esse vai ser o título, mas por enquanto é esse. Eu gostei. Eu realmente gostei, acho que fica bem interessante. Vamos ver se ele combina aqui com a história, né? Vamos começar. Kate, uma jovem de 16 anos, vive apenas com seu pai Brandon. Os dois se mudaram para a metrópole após certos acontecimentos na pequena cidade em que moravam. E Kate, por ter conseguido uma bolsa, passa a estudar em uma escola de elite. Chegando na tal escola, Kate se depara com Tom, um garoto simpático extremamente popular, porém ex-namorado de Allison, a garota mais respeitada e famosa do colégio, apesar de seu mau caráter por trás das câmeras. Allison fará de tudo para afastar Kate de Tom e ter seu namorado de volta. Você já ouviu essa história, certo? Achei interessante essa quebra de quarta parede para conversar diretamente com quem tá lendo. Mas o que nenhuma das duas esperava era que, conforme se conhecessem, um laço diferente de qualquer rivalidade surgiria. Aí, eu achei bem interessante, gostei de como a sinopse foi montada. A autora deixa aqui uma observação. Além do romance entre as personagens, a história gira em torno do desenvolvimento pessoal delas, principalmente da Allison, cujo sonho é se tornar uma estilista, porém sua mãe, extremamente narcisista, discorda disso e quer controlar a vida da filha a todo custo. Kate, por sua vez, tem o sonho de se tornar uma estrela do rock, mas acontecimentos anteriores da sua vida atrapalham na forma como ela lida com certos sentimentos. Tenho uma ideia formada, a autora falando, tenho uma ideia formada até a metade da história, mas depois disso não sei exatamente como ligar tudo ao final. Na verdade, não tenho nem certeza de como vai ser o final de fato. Muito interessante, eu acho, essa questão de pegar uma história clichê, bem o padrão de comédia romântica adolescente, colegial, e você subverter ali a relação, criando a relação entre as próprias personagens. Eu não sei até que ponto que a história está avançada ou qual seria ter essa questão de definir, né? A autora falou que não sabe ainda qual que vai ser o final. Definir esse objetivo para a gente saber o que ia contar. Então, por exemplo, numa versão da história mais curta, daria para fazer o clássico final também de romance, que é terminar quando os dois, no caso as duas, ficarem juntas. Então, o desenvolvimento da história seria exatamente em elas se descobrirem ali apaixonadas uma pela outra, né? Então, a gente iria fazer essa mecânica da Allison tentando afastar o Tom da Kate. O Tom, obviamente, teria que estar interessado na Kate para que o triângulo amoroso ali funcionasse. A Kate não necessariamente precisaria estar afim do Tom ou estar gostando do Tom ou algo assim, né? A ponto de que ela realmente ela poderia se aceitar um pouco mais e já começar a gostar da Alison, apesar da Alison estar fazendo um monte de babaquice e coisa do tipo, de modo que ficaria aquele lance de a Alison gosta do Tom, que gosta da Kate, que gosta da Alison, então você giraria esse triângulo até a Alison começar a ver a Kate com outros olhos ali, criar situações onde isso vai acontecer e o Tom vai indo para escanteio até algum determinado momento onde o Tom pode até virar uma espécie de vilão da história, ali não aceitando muito bem as duas ficarem juntas, pode ter uma relação de preconceito, etc. Então, dentro desse contexto específico, sem focar tanto num lance de amadurecimento das personagens, pode colocar isso como pano de fundo da história, mas não como um elemento central. O elemento central seria realmente o romance e terminaria quando as duas ficassem juntas de fato. Elas podem até, não aquele lance de o primeiro beijo e termina. Elas podem até ter um beijo ou ter alguma coisa assim antes da história, só que por uma falta de aceitação delas mesmas com relação ao que está acontecendo e outros problemas ali da história, elas se separarem para depois voltarem e assumirem, digamos assim. Então o grande final seria elas assumirem. E aí quando a gente cria esse final de o final é elas assumirem, a gente tem que criar o contexto dos problemas da história, que seriam os problemas que fazem com que elas não assumam. Então, por exemplo, o próprio preconceito que o Tom tem em relação a isso, a mãe narcisista da Allison forçar muito a vida dela, então em ela ser muito feminina e algo assim, de modo que, por mais que tenha certas coisas que ela queira fazer, então ser estilista ou outras coisas, essa forçada da mãe dela
coloca ela muito dentro de uma visão fechada. Então ela também tem medo de assumir por medo do que a mãe vai falar, porque já sabe que a mãe é muito estrita em várias coisas e cabeça fechada, inclusive para isso. Então a gente desenvolveria a relação principal que é Kate e Ellison e elas assumindo, e usaria esses outros pontos, inclusive os próprios sonhos delas, como elementos que vão ser que vão em uma parte ajudar as duas a chegarem nesse final da história, no objetivo da história, não diretamente no objetivo das personagens, são sonhos profissionais, etc., mas no objetivo da história, que é as duas ficarem juntas e assumirem isso, e por outros pontos atrapalhar. Como no caso, vamos lá, ela quer ter uma banda de rock e tal, e talvez, sei lá, vamos imaginar alguma coisa aqui que poderia fazer, porque fala que ela não sabe lidar com certos sentimentos. A gente tentaria pensar nesses sentimentos que conseguissem fazer uma intersecção, tanto entre ter essa banda, quanto assumir um relacionamento homoafetivo, né? Então, quais tipos de sentimentos que ela não conseguiria lidar? Talvez com a crítica. Crítica pode ser algo interessante, porque assumir algo assim publicamente vai ser alvo de crítica, vai ser alvo de ataques, de preconceito, etc., de várias formas. Assim como uma garota que às vezes, sei lá, eu fico na dúvida nesse sentido, não, se bem que é a Kate e tal. Pode ser. Uma garota que conseguiu conquistar oportunidades por não ser rica, não ter toda essa facilidade da vida ali, ela tá meio que se arriscando demais por uma profissão artística, algo que não vai dar talvez ali um sustento garantido, inclusive para ajudar os pais e algo assim. A gente pode colocar alguma coisa para tornar isso ainda mais visível na história, sei lá, a mãe dela ter alguma doença. Então, ela também talvez precisar, tipo, eu entrei nessa escola porque nessa escola eu vou ter uma oportunidade maior de fazer uma faculdade melhor e ter uma profissão e tal, e aí poder ajudar. Então, você já tem aquele caminho padrão pré-estabelecido ali, onde ela vai conseguir muito dinheiro para ajudar os pais. E, obviamente, ela quer ajudar os pais, só que ela não quer seguir essas profissões ali padrão, ela quer uma profissão que, beleza, pode dar muito certo, mas as maiores chances são de dar muito errado. E quando você tem uma família mega estruturada, quando você vem de uma família rica, tudo bem você dar mega errado. Você pode tentar 1 milhão de coisas e se falhar, você sempre tem a casa dos seus pais, o dinheiro dos seus pais para recorrer. Agora, quando você vem de uma família pobre, que tem que lutar por cada oportunidade, é muito complicado você arriscar assim. E aí ela pode ter essa trava mental desse tipo de coisa, ao mesmo tempo que ela entende que ela não talvez consegue lidar com todo esse preconceito, com essa carga, com as críticas que vêm também, e aí isso reverbera no relacionamento. Ela tem medo de assumir esse relacionamento porque ela já não consegue lidar com as críticas em relação ao sonho dela, em relação às músicas que ela compõe ou algo do tipo. Então, isso seria uma crítica a mais que ela talvez não queira lidar. Por mais que ela tenha mais consciência do seu sentimento do que a Ellison, né? E aí eu inventei aqui que ela tem mais com consciência desse sentimento, porque se a Ellison tem um namorado já fixo e o lance da história é eu não tô afim do mocinho, então seria a Kate como protagonista que não tá afim do Tom, então você já subentende que ela tá afim de outra pessoa, então eu já imaginei que ela teria isso um pouco mais bem resolvido internamente, no sentido de eu gosto de garotas e beleza, só que ao mesmo tempo não querer assumir isso muito por conta do lance da crítica. Então foi uma coisa que eu tentei imaginar para poder juntar a questão de se ela aprender a lidar com a crítica, e aí pode ser, ela aprender a lidar com essa crítica, pode ser ela fazer um show de rock na escola. E aí ela sabe que ela vai ser criticada, mas ela tem que passar por isso. E aí quando ela passar por isso e de repente a Ellison inclusive ajudar ela a passar por isso, vai ser quando ela decide que ela pode assumir esse relacionamento, assumir o que ela faz, assumir o que ela gosta, assumir o sonho dela, assumir tudo que ela é para as outras pessoas, entendendo que as críticas vão vir, mas que ela tem alguém do lado ali que vai ajudar ela a passar por isso. E isso eu acho que poderia ser ali o final da história. Então, se é ela caminhando para poder fazer esse show. E ao mesmo tempo que isso acontece,
você tem a Alicent meio que se escorando nela, já que é um relacionamento, já que é pra ser uma história de romance, então você vai ter uma personagem que, enquanto uma lida com o seu próprio problema, ajuda a outra a lidar com o problema da outra. Então, a Alicent também se espelhar na coragem que a Kate vai demonstrar pra fazer a banda e coisa do tipo, pra de repente enfrentar a mãe ali e assumir tal relacionamento, e aí pode fazer um negócio já, tipo, numa ordem contrária. Enquanto a Kate iria primeiro fazer o show, e o show iria dar o gás pra ela assumir o relacionamento, com a Alicent, que tinha a vida muito mais ali definida e controlada pela mãe, talvez o fato da Kate assumir o relacionamento cria a coragem dela de assumir também, e aí enfrentar a mãe e dizer: eu quero ser uma estilista, eu não quero ser aquilo que você quer que eu seja e tal, e aí pode inventar que a mãe já tem uma profissão e quer que a filha siga a mesma profissão e tal, a mesma carreira naquele mesma coisa, tipo, sei lá, ser uma médica, ser uma dentista, ser, sei lá, corretora de imóveis, enfim, seguir aquela profissão dela especificamente. E aí enfrentar a mãe. Então a gente faria ela fazer o caminho contrário da Kate, mas ainda seguindo para meio que culminar tudo isso no final da história. Elas se assumirem, elas assumirem os sonhos delas e elas enfrentarem os medos e os anseios que elas apresentaram ao longo da história. Pelo menos seria mais ou menos esse o caminho que eu faria. Eu entenderia primeiro sobre o que a minha história é, qual que é o meu objetivo ao contar essa história, e aí depois eu faria o caminho reverso, de ir colocando quais são os empecilhos que vão fazer mais sentido com esse caminho que eu quero seguir com esse final. Então por isso que quando, às vezes, quando a gente não tem o final, várias vezes fica muito difícil de você fazer o meio do caminho, né? Várias pessoas falam: eu tenho o começo e eu tenho o final. Quando você está nessa situação de tem o começo e tem o final, só pense: o que faz sentido o meu personagem enfrentar para ele poder chegar nesse final? E quando eu digo enfrentar, é enfrentar psicologicamente também, não só os vilões. Os vilões às vezes também. Se você tem um vilão final que é o rei dos dragões, você vai colocar dragões para serem enfrentados no meio do caminho. Mas se o seu personagem é um personagem fraco e que veio de uma família pobre e não sei o que, e para enfrentar o dragão ele precisa ser o líder de um exército, beleza, você já sabe que o meio da história vai ser o seu personagem entrando no exército e se erguendo, né, nessa hierarquia militar até se tornar o líder do exército para poder enfrentar o vilão final do final da história que você quer. Aqui é mais ou menos a mesma coisa. Se você entender que o final da minha história é com as personagens se declarando, então você consegue entender um pouco das etapas que precisa ter no meio do caminho. Elas precisam ter dificuldade de lidar com essa aceitação. E aí, essa dificuldade pode ser colocada na visão de outros personagens que são importantes para elas, né, no preconceito que eles têm, etc. Né? Claro que aqui a autora diz que ela já tem a ideia formada até mais ou menos metade da história. Não sei se a metade já está caminhando para isso, mas um outro caminho é isso, é ver mais ou menos o que eu coloquei aqui na história. Onde que isso dá, mais ou menos? Tipo, tentar ligar os pontos ali. E aí, às vezes, conforme você vai fazendo, você vai colocando as cenas que você tem vontade de colocar. Tipo, eu quero pôr uma cena assim, eu quero pôr uma cena assim. Se isso já tiver feito, se a história já estiver sendo desenhada ou algo assim, ou já tiver escrita com mais detalhes, o que eu faria seria criar uma lista desses acontecimentos principais ali, e aí tentar achar pontos em comum entre esses acontecimentos. Eu fiz um acontecimento que são as duas indo pro colégio, aí elas ficam perdidas, e aí nisso de elas ficarem perdidas, elas ficam juntas, e uma ajuda a outra ali, porque uma fica com muito medo e a outra ajuda ela a se encontrar e mostrar que tudo bem e tal. Então você tem uma relação de coragem com o medo ali. Enquanto ela estava com medo, quais foram os sentimentos que ela demonstrou, além de medo? As falas, etc. O que daria para trabalhar ali? Então você já colocou que uma tem mais coragem, a outra tem um pouco de medo, e aí esse medo pode se relacionar e voltar outras vezes ao longo da história, já pensando que ela vai ter que enfrentar esse medo e vencer esse medo no final. Então é um jeito já de caminhar para o final, quando você tem só alguns elementos no meio da história. E por aí vai. Enfim, daria para ficar falando aqui durante muito mais tempo, mas daí eu vou me estender demais. Mas eu acho que seria esse o caminho que eu faria. Para pensar no final e a partir do final pensar no meio e como caminhar para esse final.